Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui novamente. Hoje exclusivamente para você que é aluno aqui do Instituto, nossa aula, videoaula 12B aqui. Essa videoaula não vai ficar pública no YouTube, ela é exclusiva para nós que somos aqui do Instituto Federal, tá bom? Vou trazer algumas coisas para vocês hoje aqui, alguns vídeos, vou comentar em cima deles inclusive, para a gente continuar um pouquinho falando das caldeiras, dos projetos de caldeiras, né? Falando um pouquinho da segurança na operação das caldeiras e alguns conteúdos aqui que serão exclusivos, né? Que eu não, inclusive não vou deixar público de propósito na internet, que eu gostaria de deixar apenas para vocês aqui que são alunos, tá? Vem com a gente aí, vamos aproveitar esse conteúdo, espero que vocês curtam. Bom, então começando, pessoal, eu vou começar aqui essa aula fazendo alguns comentários sobre um vídeo, né, de uma empresa que é da área de fabricação de caldeiras, o nome dela é Bremer, né, é uma empresa de Santa Catarina, né, de Rio do Sul, que fabrica caldeiras, né, e tem um vídeo que é da própria empresa, né, mais no sentido de divulgação, mas que mostra várias etapas onde o processo de fabricação da caldeira como um todo é feito, né, dos seus tubos, do tubulão, enfim, tá? Dê uma acompanhada aí, eu vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo em cada etapa, mas é mais para a gente ter uma noção, né, de que todo o processo de fabricação das caldeiras é um processo típico, né, tem os seus detalhes aí envolvidos, tá bom? Bom, pessoal, aqui então essa empresa que eu queria mostrar para vocês é a Bremer, que é uma empresa lá de Santa Catarina, e a gente vai começar a ver algumas coisas, ó. Então a armazenagem de tubos e chapas, né, no pátio deles lá, tubos esses que vão ser utilizados para fabricação, né, chapas também. Então veja que eles têm todo um processo de operação lá, para corte de chapas, uma guilhotina, um corte a CNC aí, ó, corte com controle de comando computadorizado, né? Vocês veem que é uma empresa grande, ela é uma calandra também, para fazer, né, a calandragem de chapas. Então, observem lá o jateamento, né, para depois fazer a pintura eletrostática aqui em pequenas peças, né? Aqui os espelhos, o que eles chamam de espelhos? As tampas, né? Ao rebordeamento dos espelhos aí. O espelho seriam as tampas do tubulão, né? Aqui a furação dos espelhos, olha lá. Nesses furos aí, ó, que estão sendo feitos nessa fresa aí, é que vão se conectar os tubos, né? E a gente vai ver que, olha lá, fazendo um ensaio de líquido penetrante, né? Que vocês conhecem bem, né? Que vocês aprendem. Aqui a questão do corte do tubo para ser cortado com precisão, né? Perfuração aí de coletores de vapor, né? Onde acontece também a conexão de tubulações ali, né? Um coletor de vapor, que é uma peça que antecede ao encaminhamento desse vapor para a fábrica. Aqui uma dobra de tubos, ó lá, para fazer as curvaturas da caldeira. Solda aí, ó. Aqui, ó, uma dobradeira para curvar as paredes aí, ó, dos trocadores de calor, no caso eles chamam das paredes membranadas, né, em forma de membrana. Aqui, já formando, né, o corpo da caldeira, veja que legal, né? Então, a gente tem aí toda uma estrutura sendo montada, né? Aqui o mandrilhamento de tubos, isso é uma coisa interessante, né? Os tubos eles não são soldados ali no espelho, né, que eles chamam, eles são mandrilhados e rebordeados aí, como vocês estão vendo, porque eles vão dilatar, né, no processo de combustão, de troca térmica, então eles têm que ter uma mobilidade, mas ao mesmo tempo uma selagem para que não ocorra o vazamento, né. Aqui mostrando a grelha, que nesse caso é uma grelha inclinada, né, a região da fornalha aí onde vai ter a queima.
Aqui, ó, soldando tubos e acessórios no exaustor. Olha o tamanho desse exaustor, né? Só para vocês terem uma noção, né? Que fica no pé da chaminé normalmente, né? E vai fazer toda a tiragem. A pintura já das paredes da caldeira, né? Sendo realizada pelo operador. E aqui os equipamentos desmontados, né? Que depois serão destinados para a fábrica para onde foi vendido esse equipamento, né? Então, olha, ó, exaustores, ventiladores, né? São todos equipamentos que fazem parte, né? Olha lá, ó, um multiciclone, né? Um separador multiciclone que a gente viu também na aula o que é, né? Aqui as peças sendo carregadas, né? No caso, lá, ó, Bremer fica em Rio do Sul, cidade do professor Cristiano, né? Onde o professor Cristiano morou por muitos anos. Então, aqui mostrando uma visão panorâmica da fábrica, vocês veem que uma empresa para fabricar uma caldeira não é uma empresa qualquer, não é uma empresa pequena, pelo contrário, ela é uma empresa de grande porte, né? Por mais que a Bremer em si fabrique caldeiras de médio porte, médio para grande, né? A gente vai ter fábricas ainda maiores do que essas aqui para fabricação. Beleza, pessoal? Bom, como vocês puderam ver, então, a gente acabou de ver as características aí de fabricação, né, das partes da caldeira, né? Os processos envolvidos, que vocês como engenheiros mecânicos, inclusive, devem conhecer até melhor do que eu, né, os processos envolvidos aí. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da segurança na operação de caldeiras. Quando a gente fala de segurança relacionada a esses equipamentos, nós temos que ter em mente que os principais regulamentos, né, relacionados à segurança para a operação de caldeiras estão dispostos na norma regulamentadora 13. Então, existe uma série de coisas que a gente pode elencar que vem de lá, né? E eu fiz um apanhado de algumas coisas, alguns dispositivos e também algumas atitudes que os operadores têm que ter para garantir a segurança na operação desses equipamentos, tá certo? Então, as caldeiras aí, de modo geral, até por questão de obrigatoriedade que a norma exige, elas possuem uma série de dispositivos, né? Para garantir a sua segurança na sua operação, no seu funcionamento, né? E não basta apenas ter dispositivos, né? Mas é exigido uma manutenção constante, né? Tanto do equipamento como um todo, quanto desses dispositivos que são para garantir a segurança. Eles têm que estar em perfeito funcionamento. A gente vai ver ao longo da aula aqui algumas desses dispositivos e das atitudes que têm que ser tomadas diariamente para garantir essa segurança. Bom, dentre os principais dispositivos, né, e os cuidados que se deve ter para ter segurança na operação, eu vou elencar alguns deles aqui. Primeiro, e acho que o mais importante, que todo operador, toda caldeira tem que ter um controle de nível e tem que ser cuidado, que esse tipo de controle, né, em nenhuma circunstância o operador deve perder o controle do nível. Essa é uma situação muito perigosa, né? São algumas coisas que a norma chama de risco grave e iminente, né? Então, o controle do nível da água ele pode ser feito de modo automático. Na maioria das caldeiras atuais é feito de modo automático através de reguladores pneumáticos, termohidráulicos. Alguns sistemas podem ser variados, mas ele é na maioria das vezes automático, ou manual, né, com um visor de nível. Na verdade, toda caldeira ela tem que possibilitar um controle manual, mesmo que ela tenha um sistema de controle automático, mas na eventualidade de falhar, tem que existir a possibilidade de controlar, né, essa alimentação que vai fazer o nível subir ou baixar também manualmente, tá? O controle da pressão de trabalho, então, também outra coisa essencial, né? Afinal de contas, os equipamentos eles são fabricados para suportar uma determinada pressão de trabalho. Isso tem muito a ver com a espessura da parede, por exemplo, de aço, né? Dessas tubulações, do tubulão. Então, o controle da pressão, né? Uma vez que a caldeira está em funcionamento, e esses equipamentos, eles funcionam, tem equipamentos aí de mais de 50 anos no mercado, né? Então, a pressão de trabalho, a pressão máxima permitida, né? PMTA, lá, a pressão máxima admissível, né? Ela
com o passar dos anos, dependendo das inspeções que vão sendo feitas, ela é recalculada, inclusive, né? Dependendo do desgaste que numa das inspeções foi verificado. Às vezes é feito algumas substituições de tubulações, algumas trocas, né? Mas ainda assim existem alguns ensaios que são feitos para aferir, né, a qualidade das paredes, por exemplo, das tubulações, a espessura de parede. E isso a gente vai ver, inclusive, na palestra aí que o Marcos vai estar lecionando para a gente, vai estar dando para a gente aí amanhã, né? E vocês vão ver que a inspeção de caldeira é algo que é obrigatório, existe uma periodicidade. Então, de tempo em tempo, dependendo do nível da caldeira, da sua categoria, a norma exige que a cada um ano e meio, 2 anos, seja feita inspeção nessa caldeira. Então, de tempos em tempos, né, eventualmente essa pressão permitida, pressão máxima de trabalho, ela vai ser alterada, né, de acordo com as modificações que vão sendo feitas nesse equipamento, né. Então, esse controle da pressão ele é feito pelos pressostatos, né, com auxílio, obviamente, de manômetros, que nada mais são do que indicadores de pressão. Em casos de pressão excessiva, tem que existir, é obrigatório existir um dispositivo que permita reduzir ou cortar totalmente a alimentação de combustível, né? Quando a gente fala de caldeiras que são alimentadas via combustíveis líquidos ou via gases, isso é até relativamente mais simples, porque o corte ele pode ser instantâneo, né? Embora também exista a questão do apagar da chama, né? Principalmente nos gases, e existir também um sistema que monitore, né? Caso a chama apague, a alimentação de gás também seja cortada, por quê? Para que não fique acumulando combustível e de repente dar uma chama e causar uma explosão também. Mas se a gente, falando nessa questão de cortar combustível, alimentação de combustível, falando nos sólidos, isso também é possível, né? Mas a chama ela não é apagada de uma hora para outra. Então, esse controle de alimentação de combustível e consequente diminuição do processo de combustão, ele é mais demorado. A inércia para eu trabalhar numa caldeira que queima combustível sólido, sem dúvida, ela é maior do que quando eu estou trabalhando com combustíveis líquidos ou gasosos, tá certo? E outro dispositivo que é necessário também é a questão de cortar o fluxo de ar para os queimadores, né? Que é uma forma também de acabar com o fogo, né? Então, quando a gente está com uma caldeira de combustível sólido, isso também é extremamente importante, porque já que eu não consigo sumir com o combustível de uma hora para outra ali, eu posso tentar cortar ao máximo a minha alimentação de ar, e isso promover um apagar da chama também de modo mais rápido, né? Numa situação de emergência, isso é requisitado. Ok, pessoal? Tudo jóia até aqui? Vamos seguindo. Bom, alguns dispositivos aí que são previstos, né, para segurança. Sem dúvida, as válvulas de segurança são dispositivos aí que são auxiliares. Então, veja, a válvula de segurança ela não está lá para ser operada o tempo todo. Ela é um recurso de segurança auxiliar que vai ser necessária apenas no caso de existir uma sobrepressão, né? E que por algum motivo a operação não evitou que isso ocorresse, né? Seja por faltar alimentação e baixar o nível da caldeira, o nível da água, seja por em algum momento você ter lá o combustível sendo alimentado e o controle da chama não ter sido adequado, enfim, né? Mas, sem dúvida, elas têm que atuar em caso de falha do sistema de controle da combustão. Se em algum momento, seja por erro humano, seja por alguma falha de equipamento falhar, as válvulas de segurança têm que agir. E notem que são válvulas, não serão, nenhum equipamento tem que ter apenas uma válvula de segurança. Tem que ser no mínimo 2, no mínimo. É claro, existia duplicidade para o caso de uma falhar, ter uma segunda que não falhe, tá certo? Nós vamos ver daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, aí, que além de ter equipamentos de segurança, existem procedimentos de segurança que são tomados todos os dias, como por exemplo, realizar a abertura de válvulas, né, para garantir que elas não estejam seladas, tá certo?
Outro dispositivo que também é tido como um dispositivo de segurança são os sopradores de fuligem, né, que só existem nas caldeiras arcotubulares, só fazem sentido nas caldeiras arcotubulares. Qual a finalidade desses sopradores, né? Os sopradores, veja, numa caldeira... Por que só faz sentido existir soprador de fuligem numa caldeira arcotubular? Porque nas caldeiras arcotubulares a água está dentro do tubo, a combustão ela ocorre externamente a esses tubos, né, na fornalha, e os gases passam, mas esses gases carregam muitas vezes fuligem, combustível não queimado e tal, e esses combustíveis, se não houver um soprar aí sobre esses tubos, eles podem se depositar, né? Essa fuligem pode se depositar sobre os tubos da caldeira e causar regiões de acúmulo de temperatura, de acúmulo de calor, né? E ali pode ser um potencial, se tornar um potencial local de ruptura de uma tubulação por excesso de calor, né? Então, o soprador de fuligem, ele de fato, ele sopra essa fuligem para que ela não fique acumulando sobre os tubos da caldeira. E, obviamente, além de evitar que haja essas regiões de acúmulo de calor, né? Quando a gente faz isso, eu evito que exista uma redução na troca de calor entre os gases de combustão e a água, já que se eu ficar acumulando fuligem ali, essa troca também ela é menos eficiente, né? Ela, no geral, como toda tubulação, se torna uma troca menos eficiente, ok? Bom, medidas de segurança. Algumas medidas, né? Então, por exemplo, quando a gente parte a caldeira, né? E vai começar a gerar vapor. A gente não pode, por exemplo, gerei vapor, acumulei vapor, vou soltar para a linha, para ir para a fábrica e abrir de uma vez essa válvula de vapor, né, que libera o fluxo de vapor para as linhas. Por quê? Se a gente liberar de uma vez, a gente pode provocar o chamado golpe de Ariete, né? Porque a tubulação está despressurizada, sem vapor, e de repente vai de uma vez, principalmente se a gente tiver algum condensado nessa linha, que é possível, cria-se, né, o chamado golpe de Ariete. Aquela pressão vai com todo o ímpeto, empurra algum condensado, por exemplo, e faz, numa primeira curva que tiver, dar uma pancada, né, nessa curva, e pode inclusive causar o rompimento de alguma tubulação. Então deve-se evitar esse tipo de coisa. Tem que abrir essa válvula lentamente para que o vapor vá aos poucos enchendo a linha, né, e pressurizando essa linha sem causar o golpe de Ariete. Outra coisa, né, todo operador tem que estar sempre atento aos manômetros e ao indicador de nível, né? Então, isso é uma coisa básica, porque é ali que a gente sabe a condição de pressão de temperatura, de pressão de operação, tem um range que ela deve oscilar ali, né, e tem que estar sempre atento para o caso de estar fugindo daquilo que é normal, né? A mesma coisa para o indicador de nível. E aí a importância, né, de a gente ter manômetros calibrados, funcionando em dia, a importância da manutenção disso aqui estar sempre em ordem, né? O operador, isso é uma regra, inclusive, que está disposta na NR13. O operador não pode deixar o seu posto de trabalho de forma alguma. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? É o seguinte, vai ocorrer, por exemplo, uma troca de turno. Nunca vai ser um único operador para a caldeira, principalmente as caldeiras maiores, né? Sempre você vai ter que ter pelo menos 2 operadores. A caldeira está em funcionamento, ela não deve ficar sem operador nenhum por perto de forma alguma, né? Então, para que um operador vá, por exemplo, embora porque acabou o seu turno, ele tem que aguardar o outro chegar. Ah, aconteceu de alguém falhar e não vir trabalhar. Ele não pode se afastar do local de trabalho e deixar a caldeira a Deus dará, sem nenhum operador. Não pode fazer isso, é responsabilidade dele. Então, se acontecer, por exemplo, alguém faltou e tal, ele vai ter que ligar para alguém vir substituir, né? E assim que alguém puder vir, aí ele pode se afastar do local de trabalho. A mesma coisa vale para o horário de almoço, de janta ou algo assim. Não pode todo mundo ir e a caldeira ficar sem operador trabalhando. Tem que ter alguém sempre de vigia, entre aspas, do equipamento, ok? Por mais que essa caldeira tenha toda a sua operação automatizada, sempre tem que ter o operador, pelo menos um no SDCD, que a gente vai ver o que é aqui, e pelo menos um diária, né, para poder estar fazendo manobra se necessário for.
A caldeira, toda caldeira ela tem um registro, um livro de registros, né, um diário dela, onde a gente fala, onde são feitas anotações diárias. É claro que essas anotações são aquelas que são pertinentes, né? Alguma alteração, alguma manutenção que foi feita, então é colocada a data que é feito, se foi feita alguma ferição e tal, se aconteceu um trip na caldeira, né? O que é um trip? É quando a caldeira tem uma sobrepressão, né? E é, por exemplo, necessário jogar vapor para a atmosfera para evitar que a pressão ultrapasse o limite máximo permitido, né? Então são algumas coisas que, se eventualmente acontecem, elas são anotadas, né? E as causas são investigadas, né? Qual foi o motivo daquilo e, se necessário for, providenciar alguma correção, né? Além dessas anotações diárias, então é verificado o funcionamento de todos os acessórios e equipamentos que envolvem a caldeira como um todo, né? Então, uma das principais atitudes que são feitas, e é obrigado fazer isso também, é a questão de dar uma descarga manual nas válvulas de segurança pelo menos uma vez ao dia. Na prática, isso ocorre mais de uma vez ao dia. Por quê? O comum aí é esses equipamentos trabalharem 24 horas por dia e a gente ter pelo menos 3 turnos, né? 3 turnos de 8 horas, às vezes 4 turnos de 6 horas, dependendo como for. E aí, o que acontece? Em cada turno acaba sendo feita essa descarga manual para garantir que está funcionando. Por quê? Vamos supor que eu estou no turno da manhã, vim e esqueci de fazer a descarga manual. O da tarde chega, tá tudo ok, já devem ter feito, também deixa de fazer. E o da noite, eventualmente, também. Então, veja, para garantir, fica como procedimento. Todo mundo chega, vai para o seu turno e tem que, durante o seu turno, pelo menos uma vez, né, fazer uma descarga manual das válvulas de segurança. Que descarga é essa? Ir lá, de fato, e puxar o manípulo lá da válvula de segurança e garantir que saia um pouquinho de vapor. É uma abertura rápida. Para quê? Para garantir que, em caso de a pressão passar o nível de trabalho, aquela válvula abra. Se ela ficar fechada por muito tempo, ou exposta ao tempo como fica, muitas vezes pode acontecer uma corrosão, né, pelo próprio tempo, a ocasionar um encrustamento ou alguma coisa assim, e essa válvula ficar selada. E quando a gente precisar que ela abra, ela falhar. Então, para evitar esse tipo de problema, essa descarga manual ela tem que ser feita todos os dias, ok? Bom, outras medidas aí, no caso das caldeiras actobulares, sempre estar fazendo a limpeza com soprador de fuligem é uma atitude, é uma medida de segurança. Então, isso é algo que também é feito. Normalmente, esses sopradores, eles são vários, espalhados ao longo da região da caldeira, e eles têm um funcionamento automático, né? Fica o tempo todo, a cada tantos segundos, dá uma soprada e tal. Então, é uma atitude, é uma medida de segurança para o funcionamento das caldeiras. Não perder o controle do nível da água, então estar sempre atento, né? Para conseguir, se algum motivo, sei lá, aconteceu de falhar a alimentação da água, o nível começou a baixar. Sempre tem que ter um sistema auxiliar, né, para alimentação, como eu disse para vocês. Normalmente essa alimentação é automática, mas no caso dela falhar, eu tenho que ter um sistema que me permita fazer a alimentação automática, a alimentação manual, auxiliar, né? Porque se falhar esse nível automático, que funciona basicamente como uma boia, né? Então, existe um limite superior, né, do nível da água no tubulão e um limite inferior. E aí, conforme vai subindo e baixando esse nível, vai acontecendo a alimentação, né, de água e vai cortando essa alimentação. Eventualmente falha, e aí a gente tem que ter como controlar na mão isso aí. Se não está sendo suficiente, abaixou o nível, a primeira atitude que o pessoal tem que ter não é simplesmente jogar água, né? Vamos supor que perderam o nível da água, baixou-se muito o nível de água e tem muito vapor, a temperatura está muito elevada no tubulão. Se a gente entrar com água de uma vez ali, eu posso causar um choque térmico e causar uma explosão, né, simultânea ali por conta da transformação, da vaporização instantânea quando eu coloco a água ali, porque a pressão e a temperatura ali subiram demais. Então a primeira atitude, na verdade, é cortar a alimentação de combustível, diminuir o processo de combustão e depois ir ajustando esse nível da água. Se for o caso
aliviar a pressão através da abertura de válvula de segurança para depois ir controlando o nível. Então assim, e esse trâmite, ele não é o ideal. Por quê? Porque eu jogo vapor fora, então é desperdício de dinheiro, eu perco, vamos dizer assim, o ritmo de trabalho da caldeira, vai me causar um transtorno todo, para depois eu voltar a operar ela, colocá-la em funcionamento de novo. Isso leva tempo e tempo é dinheiro, deixa de produzir. Então muitas vezes no desespero, e acidentes aconteceram inclusive por causa disso, o pessoal vê que o nível baixou e carca a água para dentro da caldeira como se fosse a melhor situação a ser feita. Não, tem que trabalhar com segurança. Então às vezes você vai ter que perder o funcionamento ideal da caldeira, perder um pouco de vapor, jogar fora, e estabilizar essa caldeira para daí controlar esse nível e voltar a produzir vapor de modo adequado novamente, né? Outra coisa, né, a questão de adicionar corretamente os produtos para tratamento da água, né? Isso aqui principalmente quando a gente fala para operadores de caldeiras fogo tubulares, né, onde a exigência do tratamento é um pouco menor, mas ela existe, né? Existem alguns produtos que são adicionados na água de modo a evitar, por exemplo, que ocorra a formação de sabão, entre aspas, né, a formação de bolhas, né, que atrapalham bastante o controle do nível, né? Então existem alguns produtos que são adicionados tanto nas caldeiras aquatubulares quanto fogo tubulares para isso, mas esse rigor com o operador aqui, ele acaba sendo maior nas fogo tubulares porque ele acaba cuidando de tudo um pouco. Nas caldeiras aquatubulares, como são equipamentos muito grandes, existe toda uma estação de tratamento de água que são até outros operadores que lidam, né, e cuidam dessa parte de tratamento da água para fornecer a água em condições ideais para a caldeira. Tá ok? Outra coisa importante é seguir orientações da CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Então, cada empresa tem a sua CIPA, é obrigatório também a existência da CIPA, né? E essa CIPA, ela cria procedimentos de segurança com base na realidade local, né? Então, os operadores, de um modo geral, eles têm que seguir essas orientações e também colaborar quando algum deles vê que existe algum procedimento que está faltando algo, né, que não está adequado para a segurança da operação. Então, colabora-se com a CIPA para ajustar esses procedimentos. E também manter limpo, em ordem, o local de trabalho sempre é importante, não apenas, né, pensando nas caldeiras, que embora seja um local onde a gente vai está trabalhando com combustível, com queima de combustível, com geração de fuligem, é necessário sempre manter em ordem e limpo o local de trabalho, né? Porque eventualmente, né, bagunça pode causar problema numa emergência, né, inclusive para retirada de pessoas do local, se necessário for, numa situação última, numa situação extrema, né? Muito bem. Bom, aqui só mostrando para vocês, né, uma central termoelétrica, né? Então, aqui a caldeira lá no fundo, né, a gente consegue ver aqui o pátio de biomassa, né, o seu pátio de combustível ali, que é aberto, exposto. Aqui a gente vê aqui uma esteira aqui, que é por onde ocorre a alimentação. A gente tem aqui um turbogerador, né, isso aqui é da empresa onde eu trabalhei também, né. Todo esse prédio aqui, nesse prédio que estão tanto a turbina, né, quanto o gerador que é acoplado a ela, né, eles acabam chamando de turbogerador, né, no caso aqui é o terceiro lá da fábrica. Então o que acontece? A caldeira gera vapor aqui, o primeiro local de uso desse vapor, sem dúvida, nesse turbogerador, para gerar energia elétrica, né. Aqui a gente pode ver as torres de resfriamento, ó. Então lembra, no ciclo de Rankine lá, a gente sempre tem lá a bomba para alimentação da água, a caldeira onde ocorre o aquecimento, né, a geração de vapor propriamente dita, a turbina acoplada a um gerador, no caso aqui, né, onde a gente pega esse vapor e faz a expansão e promove a geração de trabalho, e a gente teria o condensador, né, que sempre está associado ao quê? A uma torre de resfriamento, né, que faz uma troca indireta e uma troca térmica para poder pegar esse calor residual, fazer com que o vapor condense e volte a uma condição de líquido e possa ser bombeado de novo, né? Quando a gente trabalha sempre com um ciclo fechado. É claro que existe uma reposição de água, né? Porque o vapor vai sendo utilizado para a fábrica, mas parte desse vapor vai condensar e vai entrar
de novo no sistema, né, como água líquida para ser vaporizado novamente, tá ok? Então a gente vê aqui, ó, e toda a interligação desse sistema com a fábrica é feita pelos chamados pipe racks, né, que são esses racks aqui de tubos, né, essa é a tradução literal para o inglês aí, pipe rack. Então seriam esses racks aqui, ó, onde a gente tem as tubulações que vão para a fábrica, para alimentar os locais onde é necessário esse vapor, ok? Bom, aqui, ó, algumas características interessantes. A gente teve uma aula aí para trás de custo de vapor, né? Quanto que custa gerar vapor, e a gente fez uma estimativa lá no caso para uma central elétrica, uma central térmica bem robusta, que a gente precisaria de 50 caminhões de cavaco de madeira por dia para manter aquela planta funcionando. Aqui eu estou trazendo dados de uma planta real, de um local que eu trabalhei lá também. Aquele pátio aqui estava vazio ainda, mas é onde vocês viram na outra imagem, todo cheio aqui de combustível, né? De cavaco de madeira. É um pátio ali com uma área de 2.385 metros quadrados, né? Então essa área aqui é bem grande, que fornece aí uma capacidade de estocagem para uns 4 dias de funcionamento dessa caldeira, né? O volume que a gente consegue colocar aqui mantém essa caldeira funcionando, se não chegar nenhum caminhão mais por dia aí, por volta de 4 dias de estocagem. Então, para manter a caldeira funcionando sem necessitar diminuir o nível dessa estocagem, a gente precisa chegar na fábrica 18 carretas de caminhão de cavaco aí por dia nessa planta aqui. Então vejam que lá nós fizemos um exemplo com uma planta bem robusta, bem grande, né? Que poderia ser real, né? Não está totalmente fora. Aqui é uma planta que não é tão grande assim, né? Uma planta eu posso considerar grande porte, mas existem plantas muito maiores do que essa que eu mostrei para vocês, e que aí, ó, 18 caminhões por dia. Então veja que é de fato um volume gigantesco de combustível que a gente precisa por dia para estar movimentando uma central térmica, tá ok? Bom, aqui, ó, essa caldeira, então, lá falando algumas características dessa caldeira, que eu vou trazer uns detalhes para vocês aqui, em específico. Essa caldeira, ela tem uma capacidade, né, é uma caldeira de leite fluidizado. Ela foi comprada para substituir uma outra que existia na fábrica, que tinha uma capacidade um pouco menor, né? Gerava em torno de 60, 65 toneladas de vapor hora. Essa já é para 90, e a pressão de operação dela é a mesma que da caldeira de recuperação química, que já existe lá na fábrica. A anterior trabalhava com 65 kgf por centímetro quadrado, era a limitação dela, né? A pressão de operação dela. Essa já é para a mesma pressão de operação da caldeira de recuperação química, que também é de 85 kgf por centímetro quadrado. Então, e a temperatura que o vapor é gerado aqui no caso, 480 graus Celsius. Todos esses dados são reais, são de fato da planta da empresa onde eu trabalhava, ok? Os combustíveis de projeto, né, que se pode queimar nessa caldeira, né? Ela foi projetada para queimar biomassa, principalmente, né? O óleo BPF, né? O óleo 1A é um dos tipos de óleo BPF, né? Além de óleo diesel. Então, na verdade, os óleos geralmente são utilizados para operação dessa caldeira, principalmente na partida. Quando vai começar a funcionar ela, se parte com óleo, né? É mais fácil de você começar o processo com óleo, e depois você vai substituindo por biomassa. Essa caldeira, por ser de leite fluidizado, ela tem uma característica toda diferenciada na sua fornalha de combustão, e a gente vai ver daqui a pouco num vídeo dela, tá? Essa caldeira, ela acompanha um precipitador eletrostático, que a gente vai ver na próxima imagem. Ele não está aqui, mas algumas características dele, né? A vazão total de gases aí, ó, 179 mil normal metros cúbicos por hora, né, a 180 graus Celsius, né, a capacidade dela, além do particulado de entrada, o máximo que ele consegue, né, reter aí, entrando 50 mil miligramas por normal metro cúbico de particulados, e ele consegue reter isso tudo para eliminar, para mandar para a atmosfera no máximo 100 miligramas por normal metro cúbico, que é um parâmetro aí que está no CONAMA. O que é o CONAMA? Conselho Nacional de Meio Ambiente, né?
Então, veja que existe todo um processo regulatório para a gente poder mandar esses gases de combustão para a atmosfera, né? Eu não posso mandar ele em qualquer condição, eu tenho que tratar, né? E no caso aqui é tratado por um precipitador eletrostático, né? Que é um equipamento que trabalha com o conceito de polaridade, né? De carga negativa e positiva. Os particulados, essas partículas, elas têm carga, né? Positiva ou negativa, então o precipitador eletrostático fica oscilando, né, regiões de carga positiva e negativa, e aí os opostos se atraem, né, e vai ficando retido esses particulados dentro do precipitador eletrostático, né, depois esses particulados são adensados, aí são eliminados, né, são reenviados para queima ou mesmo utilizados de alguma outra maneira. Tá certo? Então, tudo isso acompanha, né, uma central térmica como um todo. Aqui, pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês e vou comentar, né, dessa caldeira de leito fluidizado borbulhante, né, que é a BFB aí. Essa caldeira é fabricada pela CBC, né, que é Indústrias Pesadas aí, que é do grupo Mitsubishi. Tá? O precipitador eletrostático que eu estava falando antes é esse equipamento aqui onde eu estou passando o cursor agora. Tá? Mas vamos acompanhar aí, é uma animação do funcionamento dessa caldeira e eu vou comentar algumas coisas em cima dessa animação para vocês, certo? Bom, pessoal, então agora vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o esquema aqui da caldeira de leite fluidizado, né? Então essa é a mesma caldeira que eu trouxe os dados para vocês agora há pouco na aula, né? Aqui é uma animação dela, né? Eu vou tentar detalhar algumas coisas para vocês aqui que aparecem. Então a gente tem aqui o precipitador eletrostático, aí nessa região central, a caldeira mais à direita, a chaminé mais à esquerda, né? E agora vão começar a aparecer detalhadamente algumas partes da caldeira, tá certo? A gente vai começar a ver parte por parte. É bastante interessante essa animação que a gente começa a visualizar ali, tentar associar coisas que a gente não veria na prática, a gente veria um prédio apenas. Nessa animação a gente consegue ver os detalhes sendo mostrados, tá ok? Então vou deixar ela avançar um pouquinho aqui, ó, aqui entrando pela parte de baixo, então, da caldeira. Aqui a gente pode ver ali vários motores de alimentação ali, das bombas. Aqui embaixo, ó, é a parte de baixo da fornalha, onde a gente tem ali também o controle do leito fluidizado, né, que é uma cama de areia com entrada de ar por baixo para ficar borbulhando, isso que é o leito fluidizado, né, ficar borbulhando essa areia que faz parte do leito, né. As vantagens de um leito como esse é que você pode queimar basicamente qualquer tipo de combustível sólido ali, ele queima em suspensão. E como fica borbulhando, você acaba movimentando, causando uma turbulência ali do ar e do combustível e provocando, né, uma queima mais eficiente, né? Então aqui mostrando toda a parte de baixo, exaustores, né, que nem aqui ó, o exaustor que está, os exaustores aqui no pé da chaminé, né, são dois aí no caso, entrando de cada lado, né? E aqui agora começando a mostrar parte a parte, né, sendo construída, entre aspas, aí a nossa caldeira. Todo o sistema aqui, ó, de ventilação sendo mostrado, né. Começando lá pelo exaustor, aqui também no silo de areia ali, ó, que é onde, aqui as paredes d'água, né, ó, economizador, aquecedor de ar, né, o pré-aquecedor de ar, tem o evaporador ali também, superaquecedores, o tubulão aqui em cima. Essa caldeira tem um único tubulão. Aqui mostrando os sistemas de tubulação para onde vai o vapor depois, né? E aí a gente vai vendo a caldeira sendo montada. Aqui do lado já a parte do precipitador eletrostático aí já, né? Mas veja aqui o prédio como um todo, né? Você vê que tem uma série de componentes, de macro componentes. Aqui mostrando o leito fluidizado, olha lá como é que é, ó, descendo aqui a areia, né? Que vai sendo constantemente colocada nesse leito, né? E por baixo tem, veja que o leito ele sobe, né? Existe um ar que entra por baixo ali. Aqui os queimadores, ó, uma porta de visita ali mostrando queimando, né? Os queimadores aqui.
E aqui, ó, o combustível entrando, né, a partir de um silo que é alimentado daquele pulmão de cavacos lá, e aqui a gente tem a alimentação de combustível na fornalha. A gente tem toda uma turbulência promovida, veja ali embaixo, ali, como se fosse estivesse borbulhando ali essa areia, né? A ar entrando ali por baixo e controlando, fazendo essa turbulência toda. E aí a gente tem um padrão, olha lá, ó, mostrando aqui em uma câmera termográfica como que funciona o leito. Olha como é totalmente turbulento ali. E essa turbulência que promove uma queima melhor, porque o oxigênio consegue entrar em contato melhor com o combustível, né? Existe, olha lá a imagem mostrando, ó. De fato é como se estivesse acontecendo, entre aspas, um furacão aqui dentro, né? Então ali já mostrando também os gases da combustão trocando calor com os trocadores e sendo exauridos depois para passar pelo precipitador eletrostático, né? Ó, aqui mostrando um pouquinho os fluxos de água e vapor, né, conforme vai ocorrendo aí toda a troca térmica, né, nos diversos trocadores, né, economizador, pré-aquecedor, evaporador, superaquecedor, né, são os diversos trocadores de calor aí que a gente tem nessa caldeira, ok? Então, existe todo um fluxo que vai ocorrendo aí, né, como a gente já pôde ver nas nossas aulas teóricas. Aqui o controle, né, da saída de areia, lá tá vendo? Existem duas, no caso aqui, caçambas, né, essa troca ela ocorre constantemente, né, dessa areia, né, para poder manter aquele fluxo borbulhante ali, né, existe uma entrada e uma saída de areia, tá vendo? A entrada aqui por cima e por baixo sai um pouco de areia. E existe toda... você não pode deixar parado para que essa areia não venha cristalizar e formar pedras, entre aspas, né? Então vai sendo feita uma troca constante dessa areia aí do leito, tá certo? Muito bem, aqui alguma visão então mais panorâmica de todo o equipamento, né? Que é legal da gente observar, né? Mesmo que numa animação a gente consegue ter uma noção da dimensão, como vocês viram nas fotos que eu mostrei lá também. Então, para manter um equipamento desse funcionando, é necessário um controle bem ajustado, né? Como vocês puderam ver lá, vocês vão ver logo em seguida aqui através do SDCD, né? E também é necessário de muito treinamento e vários operadores para efetuar todo esse processo, beleza? Bom, aqui só para finalizar, né, como é que todo o controle de um equipamento tão complexo, com um tamanho tão grande, com tanta coisa é feito, né? Normalmente, todos esses equipamentos, eles são acompanhados de um sistema supervisório, né? Ou um SDCD, que ao pé da letra significa o quê? Sistema Digital de Controle Distribuído. Basicamente é um equipamento da área de automação industrial, né, que tem como função primordial o controle de processos de forma a permitir uma otimização da produtividade industrial. Então veja, isso aqui é apenas uma das telas do SDCD, né, neste caso aqui da caldeira de leite fluidizado, mas existe para caldeira de recuperação química e eventualmente para outros equipamentos também. Então note que aqui a gente tem um esquemão com informações quase que geral de tudo que você imagina, de controle da caldeira, você consegue ver nessas telas. Aqui, ó, aqui tem a caldeira de leite fluidizado, que é a tela que a gente está vendo, mas vai ter lá uma tela para o turbogerador 2, para o turbogerador 3, o vapor que está sendo gerado, o condensado, as torres, água industrial, leito misto e outras coisas mais que eventualmente possam existir aí. Mas aqui é interessante da gente observar, né? Então aqui, ó, abertura de dampers, né? Quanto que está a abertura de cada um deles, ó, ar secundário inferior, ar secundário interno, né? Intermediário, ar secundário superior. Então, através desses dampers, na abertura deles de 100% ou 0%, você vai abrindo e fechando esse ar. Lembra que a gente falou lá de ter um controle, por exemplo, para cortar todo o ar que está sendo admitido para parar uma combustão numa situação de emergência. Então você faz esse controle através desses dampers. Também tem ventiladores lá, ó, que fazem esse soprar de ar para dentro da nossa câmara de combustão, né? Eles estarem operando a 90%, a 60% aqui no caso, né?
Aí a gente tem também um controle de vazão, ó, do ar primário, ar secundário, né? Quanto que está entrando. Então, quando a gente faz um processo de queima, a gente viu na aula de combustíveis, lá existe todo um cálculo que a gente pode fazer de ar em excesso, ou da quantidade de ar estequiométrico, e depois quanto vai ser colocado em excesso com base na quantidade de combustível que a gente tenha. Então, existe aqui, ó, um fluxo, né, em toneladas por hora de ar que está sendo admitido, colocado para dentro da câmara de combustão através de ar primário e secundário, e aí tem o total aqui, ó, no caso aqui estava 174 toneladas por hora. Né? Então veja que existem muitas informações, né? Eu não vou conseguir detalhar todas para vocês, mas é para mostrar para vocês que tudo isso aqui está sendo controlado, né? Através do SDCD, e o interessante de um sistema como esse é que se o operador que está lá na sala de controle vir aqui e clicar, por exemplo, no botão de alimentação d'água aqui, ele consegue ligar por aqui e desligar, é tudo automatizado, né, instrumentado. Então, não precisa necessariamente ir lá na área e ligar no local uma bomba de alimentação d'água, por exemplo. Ele pode fazer isso, na verdade isso tudo é feito à distância, muitas vezes de modo automático, né? Então, existe também lá regiões de temperatura da fornalha, né? O pessoal consegue ver lá nas paredes à direita, parede à esquerda, quanto é que alguns pontos, né, com termopares aqui, ó, quanto que está a temperatura, 800, 900, 800, 500, quase 600, 700. Então, em diversas regiões, né, do leito lá, no caso, ó, aqui a gente tem o frontal, a gente tem a parte de trás aqui, ó, a esquerda e a direita da caldeira. Então eles conseguem ter uma noção da temperatura média que está na fornalha e dos pontos de um modo geral, né? Aí aqui também, ó, o controle da biomassa, né, do nível de biomassa que a gente tem no nosso alimentador, né? A gente tem um silo de alimentação, a gente viu nessa caldeira aí, ela tem lá o pátio de madeira, mas esse pátio alimenta um silo, né? Que vai estar alimentando o nosso leito. Além disso, também tem o controle da areia aqui, né? Que mantém aquele leito fluidizado, que vai sendo reposta com o tempo aí, né? Então existe isso daí. Aqui, ó, o nível de areia aqui, ó, para o silo, também existe o controle por aqui, ó, quanto que tem de estoque ali ainda, né? Para estar repondo, né? Aqui, ó, controle do nível de óleo 1A, né, que é um combustível alternativo, no caso de ser principalmente utilizado para partida, né? A gente tem o controle aqui. Aqui a gente tem na caldeira como um todo lá, ó, as temperaturas médias. Note que a temperatura aqui embaixo, ó, no leito, é basicamente o que a gente viu aqui detalhado, ó, tá vendo? Aqui é 801,66, é o que está aqui na temperatura média do leito. E essa temperatura ela vai sendo controlada também ao longo das paredes tubulares aqui, né, ao longo dos feixes tubulares da caldeira. Aí a gente tem aqui também o superaquecedor primário e secundário, evaporador, né, o economizador, enfim, veja que tudo aquilo que a gente viu de modo teórico também está numa tela como essa daqui de controle, de fato, uma sala de controle de operação, né. Então aqui, ó, a questão da água de alimentação, a temperatura que ela está entrando, ó, olha lá, 267, o fluxo de vapor que está indo para o coletor, né, que vai para a fábrica depois, olha lá, está sendo produzido com 477,50 graus aqui Celsius, no caso a temperatura de projeto dela seria 480, veja que está muito próximo, né? A pressão lá, no caso aqui nesse momento, estava 83 kgf por centímetro quadrado, o projeto é 85, então também está bem próximo, e quase 100 toneladas de vapor por hora está sendo produzido nesse momento aqui. Então veja que legal, né? A gente tem todos esses dados, tudo concentrado numa pequena tela, né? A gente consegue verificar isso aí, né? Aqui a questão da BBA normalmente é bomba, né? Bomba de alimentação, é essa sigla, né? Então a gente tem lá o fluxo que está sendo mandado para dentro, né? Para o economizador, provavelmente, olha lá, 99,40 toneladas por hora. Então tem que ser mais ou menos parecida essa alimentação com a saída de vapor, né? A alimentação até um pouco maior, porque uma parte do vapor pode ter se perdido, pode ter acontecido de perder um pouquinho aí. Então a gente tem aqui a temperatura que está sendo entrada,
enfim. É uma série de informações, é muita coisa. E é legal que os caras são treinados para isso aqui e conseguem controlar toda a operação, todo o sistema da caldeira, observando essas telas aqui, né? Olha lá, a temperatura com que os gases estão saindo depois aqui na chaminé, a abertura do exaustor aqui, ó, quanto que ele está trabalhando, ó, a velocidade com que esse ventilador está trabalhando, no caso aqui está quase 60%. Aqui é o precipitador eletrostático e as suas características também aqui, né? Que são típicas dele, não conheço tão a fundo para poder detalhar para vocês, mas veja que a gente consegue informações de tudo que você imaginar numa tela, né? Então a gente tem o controle geral sendo feito dessa forma na prática numa indústria, né? De uma central térmica de porte razoável como essa daqui. Beleza, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje exclusivamente aqui para vocês que são alunos do nosso curso. Um grande abraço aí e até a próxima.